Meus irmãos, boa noite. Saúdo vocês todos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos para o Evangelho de Mateus essa noite. Capítulo 1 do Evangelho de Mateus, vamos ler do verso 18 até o verso 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Mas, enquanto pensava nestas questões, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão o seu nome Emanuel, que, sendo interpretado, é Deus conosco. Então José, sendo levantado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e tomou para ele a sua esposa. E não a conheceu, até que ela gerou seu filho primogênito, e chamou o seu nome Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Curve a cabeça. Pai bendito e amado, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho precioso e o nosso Salvador bendito. Deus, conduz-nos essa noite com o teu Espírito Santo nesta pregação, de maneira que a igreja do Senhor que está reunida seja enriquecida com a tua palavra, Senhor. Nós te suplicamos, grande Deus, que os nossos corações sejam enchidos, Senhor Deus, com a beleza da palavra, com as verdades grandiosas da revelação de Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, do poder maravilhoso do teu Espírito Santo, da grande benevolência de Deus, o nosso Pai. Deus bendito, ensina-nos a tua palavra, Senhor. É o que nós precisamos, Senhor Deus, como uma comida que nutre o nosso físico, o nosso corpo. A tua palavra, Senhor Deus, é a nutrição da nossa alma, e nós estamos aqui para sermos alimentados pelo Senhor. Ó Deus maravilhoso, vem sobre nós, Senhor Deus, e nos ensina a tua lei, o teu evangelho, e nos dá da tua graça. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amada igreja, essa passagem, sem dúvida nenhuma, é uma daquelas passagens que sempre é pregada nas vésperas de Natal. Fala do nascimento de Jesus Cristo, ou no Dia das Mães, porque as pessoas também costumam olhar aqui para o papel de Maria como mãe de Jesus, de maneira que é um texto que é muito usado nestas ocasiões. Mas hoje não é o Natal e também não é o Dia das Mães. Mesmo assim, se Deus me der graça, eu pretendo pregar esse sermão aqui, porque o motivo é que essa passagem, ela revela muito da glória do Senhor, muito da glória do nosso Deus. A história do nascimento de Jesus, ela tem como foco principal o próprio Senhor Jesus Cristo. Apesar desta história destacar importantes acontecimentos que se passaram na vida de outras pessoas. Na verdade, essa história ela tem três pessoas aqui que são
que são muito importantes. Eu quero que vocês olhem primeiramente para José, que é citado aqui nesta passagem. José, por exemplo, era um homem que deveria estar bastante frustrado com tudo que estava acontecendo, com as últimas notícias que haviam chegado até ele. José estava ali ouvindo que a sua mulher, Maria, estava grávida. Mas o problema é que José não tinha mantido nenhuma relação sexual com Maria. Então, como pode Maria estar grávida? Certamente o dilema pelo qual José passava aqui, meus irmãos, era um dilema muito grande. E a frustração pesava sobre ele, porque José se achava traído. Ele achava que Maria havia sido infiel para com ele. Então, a vida de José estava, em outras palavras, arruinada. Imaginem um homem noivo, prestes a casar ou recém-casado, receber a notícia de que a sua mulher está grávida. E ele sabe que não é dele, porque ele sabe que não manteve contato sexual. Não é fácil você receber uma notícia como essa. A reputação de José também seria manchada para sempre na sociedade. A sociedade judaica não perdoaria. Sempre iriam lembrar desta ocasião na vida de José. A honra de José estava ferida, meus irmãos. Ele era um homem traído. Essa era a concepção geral. Então, os dias de José, os dias futuros de José, viriam a ser dias muito difíceis, nada fáceis para ele. Mas a Bíblia também diz que esse primeiro homem, que esta pessoa, José, era íntegra. A Bíblia retrata José como um homem generoso, um homem de um grande coração, de grande integridade, e também um homem muito misericordioso, porque mesmo tendo o direito de deixar Maria, segundo o costume judaico, segundo a lei que Moisés havia dado, ele ainda assim decide deixá-la secretamente. E José faz isso porque ele não quer arruinar a reputação de Maria. Não é nem por ele, não é por causa dele, não é por causa do seu nome, não é por causa da honra da sua família, não é pela sua própria reputação, mas é pela reputação de Maria. Isto mostra integridade nesse homem. Isto mostra generosidade neste homem. E mostra misericórdia para com Maria. Não desonrou Maria. E ele fez isso por amor e por compaixão que teve por ela. Mas José não é o alvo dessa pregação, dessa noite. Há uma outra pessoa nessa história que também merece algum destaque: Maria. Maria é uma outra figura importante nessa narrativa, meus irmãos, e Maria estava completamente atônita. Ora, irmãos, se era grande a aflição e a vergonha de José, muito maior era a de Maria. Então, se vocês imaginarem quão difícil seria para José naquelas circunstâncias, imagine para Maria quão difícil seria. Maria estava sem marido, Maria estava grávida e Maria era virgem. Mas como explicar isso para a sociedade? Como fazer com que as pessoas acreditassem que ela era uma mulher íntegra e fiel a José e virgem se ela estava grávida? A sua barriga iria denunciá-la. Como alguém pode estar grávida e ao mesmo tempo ser virgem? Como uma mulher pode estar grávida esperando um bebê e ser virgem? Maria era uma mulher fiel, irmãos, mas quem acreditaria nessa história? Imagine você que é mulher,
se você, de repente, antes de casar, virgem, aparecesse grávida, e você tivesse que explicar isso, primeiro para o seu namorado, ou para o seu noivo, ou para o seu marido, se fosse recém-casada, e dissesse: olha, eu estou grávida, mas eu sou virgem. Quem acreditaria nessa história? Então era muito difícil o caso de Maria também. Imagine Maria contando essa história na sociedade. Ela diria: um anjo me apareceu e me disse que eu ficaria grávida de Deus. Eu ficaria grávida de Deus. E mais tarde Deus veio a mim e agora eu estou grávida mesmo de Deus. Vocês acham que alguém acreditaria nessa história? Vocês acreditariam numa história como essa se vocês fossem judeus nos dias de Maria e de José? Se vocês fossem José, vocês iriam acreditar nessa história de Maria? Então a situação dela era muito mais complicada e difícil do que a situação de José. Mas Maria suportou tudo isso calada, irmãos, esperando sempre no Senhor, em obediência. Apesar das virtudes de Maria e da disposição dela em servir ao Senhor, Maria também não é o tema dessa pregação de hoje. Há uma outra pessoa importante aqui nesta pregação, nessa história. E esse outro personagem é o anjo do Senhor. Note, olhe para a sua Bíblia, irmãos. Veja, ela diz que um anjo do Senhor aparece. Ele aparece para Maria, ele aparece para José. Ele apareceu muitas vezes neste relato e em outros relatos aqui próximos. O anjo do Senhor é o mensageiro do Senhor, é o mensageiro de Deus, é o mensageiro de Iavé, o Deus do Antigo e do Novo Testamento. Primeiro, o anjo fala com Maria, e ele comunica a Maria o que vai acontecer com ela. Veja o que diz a Escritura Sagrada, no texto que nós lemos. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. José, seu marido, é homem justo, não quer difamá-la, torná-la exemplo público, e estava disposto a deixá-la em secreto. E enquanto pensava nestas questões, eis que o anjo do Senhor lhe aparece em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. Em Lucas, esse mesmo relato aparece. E lá o anjo do Senhor primeiro aparece a Maria, e ele fala para Maria o que vai acontecer. Bendita és tu, Maria. A sombra do Altíssimo estará sobre ti. O Espírito Santo virá sobre ti e você conceberá e dará à luz um filho. Então o anjo do Senhor aparece nesse relato. Fala com Maria, conforme Lucas. No Evangelho de Mateus, ele fala também com José, e ele dá as mesmas informações para ambos. Para José, ele aparece em sonho, e ele acalma o coração de José ao contar-lhe a verdade sobre Maria e sobre a sua gravidez miraculosa. É só mesmo um anjo para convencer uma pessoa daquela situação, não é? Se o pai de José se o pai de Maria chegasse até José e dissesse: olha, eu boto minha mão no fogo pela minha filha, ela é uma mulher fiel, ela tem integridade, ela é justa, ela não fez isso, quem acreditaria? Mas se um anjo do céu, enviado pelo Todo-Poderoso Deus, vem até você e diz: é de Deus, ela não traiu você,
O que está nela é do Espírito Santo. Você não tem como negociar e achar que é uma armação, que foi alguma coisa que Maria armou para enganar José. Afinal, irmãos, é um anjo do Senhor que aparece em sonho para José. Ele diz que Maria é uma mulher fiel. E ele diz que, sim, Deus foi até ela e ela concebeu do Espírito Santo. Ela está grávida de Deus, do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Esse anjo do Senhor, ele foi um fiel mensageiro de Deus. A missão dele era ir até Maria, ir até José e fazê-los entender que Deus Todo-Poderoso, de fato, tinha chamado Maria para esta missão especial, de ser mãe do Filho de Deus, de gerar humanamente o Filho de Deus e trazê-lo ao mundo. E essa mesma mensagem foi dita para José, para que ele aceitasse a mensagem divina. Então, grande importância deve ser dada aqui ao papel do anjo do Senhor nesta ocasião. Mas essa pregação também não é sobre o anjo do Senhor. São 3 pessoas muito importantes nessa história, irmãos. Mas há mais 3 pessoas aqui que são ainda mais importantes, as quais eu quero chamar a atenção de vocês. A primeira delas é a pessoa do bendito Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que gerou no ventre de Maria o nosso Salvador, Jesus Cristo. A segunda pessoa, também grandemente importante nesta mensagem, nesta passagem, é Deus, o Pai, que determinou o nascimento de Jesus Cristo, primeiro revelando ao mundo pela boca do profeta Isaías, e mais tarde pelo anjo do Senhor, que leva esta mensagem a Maria e a José. E em terceiro lugar, a outra pessoa grandemente importante é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador bendito, o Emanuel. Portanto, esta é uma passagem bíblica trinitária. Aqui nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus em atuação. E de todas as pessoas divinas que aparecem aqui, a que recebe maior destaque e expectativa é a pessoa do Filho, o Deus Filho, Jesus. O que faz dessa passagem ainda muito mais cristológica. Então, se nós temos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 18 ao 25, uma passagem que é trinitária, que apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de maneira ainda mais brilhante, dentre as 3 pessoas, Cristo ganha maior destaque. Então, nós temos aqui uma passagem que destaca a alta cristologia apresentada nas Escrituras, e como Jesus, o Filho de Deus, o Deus em carne, ganha proeminência, irmãos, na história da salvação. Os nossos pais batistas defenderam no passado uma alta cristologia. Estudar Cristo, compreender quem é o Senhor Jesus Cristo, conhecer as suas 2 naturezas, conhecer a sua única pessoa, a relação das naturezas, tudo isso é parte de uma cristologia elevada que nós precisamos conhecer, como os nossos pais no século XVII conheceram, escreveram sobre ela, defenderam, pregaram sobre isso. Tudo que eles escreveram e confessaram sobre a cristologia, nós podemos encontrar nas nossas confissões de fé. E eu quero mostrar para vocês 2 passagens confessionais que apresentam uma altíssima cristologia e mostrar a vocês que os nossos pais estão dizendo, afirmando exatamente a mesma coisa que o texto sagrado afirma. A primeira passagem
está na Confissão de Fé Batista de 1644. Essa que é a primeira de todas as confissões de fé batistas particulares. Veja, no artigo 9, diz assim: quanto ao Senhor Jesus, de quem Moisés e os profetas escreveram, e sobre quem os apóstolos pregaram, ele é o Filho de Deus, o Pai, o resplendor de sua glória, a exata imagem do seu ser. Jesus Cristo é Deus, com o Pai e com o Espírito Santo, por meio de quem ele criou o mundo e sustenta e governa todas as obras que ele fez. Vindo à plenitude dos tempos, o Filho se fez homem, nasceu de uma mulher, da tribo de Judá, da descendência de Abraão e de Davi, a saber, de Maria, a Virgem bem-aventurada. Pois o Espírito Santo desceu sobre ela, e o poder do Altíssimo a envolveu. Assim, ele foi feito semelhante a nós em todas as coisas, com exceção apenas do pecado. Que altíssima cristologia nós temos na nossa primeira confissão de fé. Isso mostra, meus irmãos, como os nossos pais batistas compreendiam as Escrituras e o que elas falavam sobre Jesus Cristo, como eles entenderam as profecias do Antigo Testamento se cumprindo em Jesus Cristo, como eles entenderam a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo e como entenderam a sua humanidade de maneira bíblica, perfeita, exata. Agora vejam o que diz mais tarde a Confissão de Fé Batista de 1689, a maior e a mais proeminente de todas as confissões de fé que os batistas produziram na história. Considerada também a mãe de todas as confissões de fé. O texto diz assim, capítulo 8, sobre Cristo, o mediador. Parágrafo 2. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, o resplendor da glória do Pai, da mesma substância e igual a Ele, quem criou o mundo, quem sustenta e governa todas as coisas que Ele fez, quando chegou à plenitude dos tempos, tomou sobre si a natureza humana, com todas as propriedades essenciais e fraquezas humanas comuns, embora sem pecado. Foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. O Espírito Santo desceu sobre ele e o poder do Altíssimo a envolveu. E assim foi formado de uma mulher, da tribo de Judá, da descendência de Abraão e Davi, segundo as Escrituras, para que duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas fossem inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Amém. Aqui nós temos um retrato do que no século XVII os batistas pregavam e ensinavam e criam sobre a bendita pessoa do nosso Senhor e Salvador. E nessa história toda, irmãos, que nós vimos aqui no nascimento de Jesus, é exatamente isso que nós encontramos. Essas afirmações confessionais, elas são extraídas da essência da Sagrada Escritura. Ele é Deus, Ele é homem, Ele tem duas naturezas. Ele é o Senhor, o Criador e Governador de todas as coisas.
Sabe, o que é interessante nessa passagem é que quando o anjo do Senhor se apresenta para José e vai dar as devidas explicações para que José receba Maria, para que ele entenda que Jesus, gerado é do Espírito Santo, ele tem como base a profecia de Isaías. Ele diz, olhem para cá, verso 21. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, isto é, de Isaías, capítulo 7, verso 14, dizendo: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão o seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Irmãos, Maria estava grávida de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Deus Pai e o Logos divino estavam ali participando da chegada do Filho de Deus em carne no mundo. E quem é este homem que está chegando ao mundo, que causou tanto desconforto a princípio em Maria, em José, que necessário foi o pai enviar o seu anjo, que necessário foi o pai anunciar isso 7 séculos antes ao profeta Isaías, para que ele anunciasse? Ele, segundo as Escrituras, é Emanuel. E Mateus interpreta o que significa a palavra Emanuel, para que você entenda que não é somente um homem que está chegando, não é somente uma criança e um ser humano que está chegando. Também é isso, não deixa de ser isso, mas é mais do que isso. Quem está chegando pelo ventre de Maria é o Filho de Deus, Emanuel, que é Deus, como nós vimos nas confissões de fé, e como, interpretando o significado da palavra, Mateus diz que significa Deus conosco. Não é à toa que nos antigos concílios, Maria foi chamada de Theotokos, Mãe de Deus. E tem muitos evangélicos que não aceitam esse título a Maria, achando que não se pode conceber que Maria seja mãe de Deus. Deus é que é o pai de Maria. Mas o título está correto. Maria é mãe de Deus, porque ela é mãe de Jesus. E mesmo que você diga, mas são duas naturezas. Sim, são duas naturezas distintas e inseparáveis em uma pessoa. Maria é mãe da pessoa, não é mãe só de uma natureza. E essa pessoa é divina, o qual Maria não tem parte com isso, mas também é humana. E elas não podem ser arrancadas uma da outra, separadas uma da outra. E eis aí tão grande mistério da divindade e da humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João, de maneira muito clara, inconfundível, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso só seria suficiente para nós entendermos de uma vez por todas que o Verbo que estava no princípio, ele estava com Deus e ele era Deus. Isso é muito
simples de entender, irmãos. O que João está dizendo é que o Verbo é Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Mas no verso 14, João diz: e o Verbo se fez carne. Aqui, nós estamos lendo esse relato, por meio de Maria. Quando o Espírito de Deus vem, a sombra do Altíssimo paira sobre Maria. O Verbo, Deus, se faz carne. Emanuel, Deus conosco. Isso é espetacular, maravilhoso, glorioso, não é? Você está aprendendo essa noite, ou recapitulando essa noite, que Deus mesmo, irmãos, o Altíssimo, o Criador, o soberano dos céus e da terra, o único Deus, aquele ao qual os israelitas diziam: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Este Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Isso não é extraordinário? Os gregos, na sua mitologia, diziam que de tempos em tempos os deuses se faziam homem e desciam na terra e andavam no meio das pessoas. Por isso, numa certa ocasião, Paulo foi confundido com um deus grego. É Apolo que está no meio de nós. Paulo diz: não somos deuses. Nós pregamos a Deus, mas nós não somos deuses. Deuses não se fazem homens. Apenas o Deus único, todo-poderoso, se fez carne e veio e habitou no meio da raça humana. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus habitou no meio do povo, conviveu com um povo caído, conviveu com um povo pecador. O Senhor veio e se humilhou. Paulo escreve e diz: ele a si mesmo se humilhou. Na figura de servo, sendo rei, a si mesmo se humilhou, veio ao mundo caído, no meio de um povo caído. Que coisa maravilhosa, irmãos. Emanuel. E ele será chamado Emanuel. Isso é maravilhoso. Mas isso não é tudo. Mas isso é maravilhoso. Você precisa ficar admirado de Deus ter se feito carne e vivido aqui no mundo, na terra. Eu fico pensando, irmãos, as pessoas ficam encantadas com alguns homens. Elas correm o mundo inteiro para ver uma pessoa, para ver um artista de cinema, para ver um cantor. Pagam fortunas, fazem qualquer coisa, qualquer sacrifício. Querem estar perto de um ídolo, de um artista famoso. Para elas isso é o máximo da vida. Tem gente que diz: olha, eu poderia morrer agora, porque eu vi o meu ídolo, eu peguei nele, ele olhou para mim de longe, isso é suficiente, é maravilhoso demais. Você viu quando ele olhou para mim, ele dirigiu seus olhos para mim, você viu quando ele falou comigo, e as pessoas ficam encantadas, deslumbradas, quando uma pessoa humana, um pecador, porque é famoso, tem algum contato, um olhar, uma palavra, ou ela simplesmente tem o privilégio de ver a pessoa. Eu falei para vocês outro dia que havia um colega meu em Campo Maior, que ele tinha uma paixão, irmãos, incontrolável pelo cantor Elvis Presley. E ele disse que no dia que morresse, o sonho dele, ele disse que nunca ia conseguir realizar esse sonho, era irrealizável, mas era o sonho dele, é que o cortejo dele fosse como de uma celebridade.
E as pessoas ficavam se rasgando e chorando e desesperadas porque ele morreu. E o cortejo dele deveria ser ao som de uma das músicas de Elvis Presley. Ele amava Elvis Presley. O quarto dele, eu cheguei a ver o quarto dele. Ele era professor de xadrez. E o quarto dele, irmãos, era só Elvis Presley. Ele tinha todos os discos de Elvis Presley. Elvis era tudo para ele, depois de morto. Já tinha morrido Elvis Presley. Mas Elvis era tudo para ele. Todo dia ele ouvia Elvis Presley. Então tem pessoas que olham para outros homens e fazem deles a coisa mais importante. Agora, Deus se fazer carne em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e viver no meio do povo, isso não é glorioso, fantástico, irmãos? Vocês concordam que isso é fantástico, glorioso demais? E quando você descobre que Ele, Emanuel, Deus em carne, veio morrer no seu lugar. Ele não só nasceu e se fez carne. Ele não só viveu no meio das pessoas. Ele veio aqui, ele nasceu, ele se fez carne para pagar o preço do seu miserável pecado. A sua ruína é total. O seu pecado é danoso ao extremo. Tudo em você está contaminado pela maior desgraça, pelo pior vírus, pela pior das maldições, o pecado. Sabe qual é a solução para o seu pecado? Sabe qual é a única maneira de extirpar o seu pecado? Destruindo você. Alguns cientistas, para exterminar um vírus, eles têm que queimar o hospedeiro. Não tem cura, não tem remédio, não tem tratamento. E para o vírus não se espalhar, tem que queimar, incinerar, destruir totalmente. Esse é o único jeito para você se livrar do pecado sem Cristo. Destruir você. E por causa disso, Deus enviou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquela cruz que o nosso Jesus Cristo foi pregado, meus irmãos, é o preço, é o pagamento da nossa dívida. Se você morrer agora e crer em Jesus Cristo, eu estou considerando que vocês todos são cristãos. Então, se você morrer agora, você está com o Senhor. O que é bem melhor, diz o apóstolo Paulo, do que estar aqui. O irmão César hoje estava dizendo para mim: pastor, eu estou pronto para morrer. Se Deus quiser me levar agora, Ele pode levar agora. Mas se Ele quiser me deixar mais um pouquinho de tempo, eu também estou pronto. A gente tem que pensar assim, não é? Nós estamos prontos, irmãos. Não temos o que temer. Ouçam, estamos prontos, preparados para a morte, preparados para o dia final. Por quê? Porque Emanuel veio. Porque Emanuel foi pregado no madeiro maldito em nosso lugar. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito é maior do que a lei do pecado e da morte, diz Paulo. Não há mais o que temer. Os nossos pecados foram cravados em Cristo, no madeiro, com Cristo no madeiro. Não há o que temer, irmãos. Por isso que, se é maravilhoso saber que Emanuel se fez carne e veio ao mundo, muito mais é saber que Ele fez tudo isso, se humilhou a tal ponto por você,
Pense nisso, foi por você, foi para morrer no seu lugar, foi para que você não morresse, foi para que você não perecesse eternamente, foi para que você gozasse eternamente dos privilégios dos eleitos de Deus. Ele foi entregue ao matadouro, diz o profeta Isaías. Como um cordeiro mudo, ele foi entregue na mão dos homens que iriam matá-lo. E ele foi mudo, não abriu a boca em nosso lugar. O mistério que envolve a nossa salvação, meus irmãos, ele é muito grande. Porque ele envolve morte, sangue derramado, ele envolve Deus se fazendo carne em nosso lugar. É sublime, grandioso. Essa passagem do nascimento de Jesus Cristo não deve ser pregada só no Natal. Não deve ser apenas um motivo litúrgico, de calendário litúrgico, de datas especiais. Essa mensagem deve ser propagada por nós muitas vezes. Devemos lembrar que Deus enviou seu Filho no nosso lugar. Ele veio ao mundo no nosso lugar, para morrer no nosso lugar. Jamais esqueça disso. Aquela cruz maldita era para mim, para você. Mas Deus enviou Emanuel em seu lugar. Que maravilha, irmãos, é o Filho de Deus. E tem mais um detalhe. Você já sabe que o Logos é Deus. Mas sabe o que é mais escandaloso, irmãos, para os judeus, por exemplo, é que eles consideram que Jesus foi um homem enviado por Deus. E eles também consideram que Jesus morreu na cruz, foi pregado naquela cruz do Calvário. Mas eles não consideram que Jesus é Iavé, Javé, o Deus revelado no Antigo Testamento. E ele é. Porque ao escrever a passagem sublime, o apóstolo Paulo diz que ao nome do Senhor Jesus todo joelho se dobrará, nos céus e na terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E essa passagem ela é tão especial, porque Paulo está fazendo referência a uma outra passagem do Antigo Testamento, em que o profeta, na passagem do Antigo Testamento, está dizendo a mesma coisa em relação a Iavé. Todo joelho se dobrará a Iavé, toda língua confessará Iavé. E aqui Paulo está dizendo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Iavé, é o Senhor, é Deus. Por isso, irmãos, adore ao nosso Senhor Jesus Cristo, glorifique o seu nome. Ele fez tudo por você. Ele fez tudo que você não merecia, mas ele fez por amor. Que o nosso bom Deus, nosso Pai, o Espírito e o Senhor Jesus Cristo nos abençoe com a sua palavra. Amém. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar e logo em seguida vamos celebrar a ceia do Senhor. Poderoso Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós descansamos, Senhor Deus, na Tua palavra. Ela é suficiente para nós saber essas grandes maravilhas. Enche o nosso coração de gozo, de confiança, de esperança, de alegria. Esperamos, Santo Deus, o grande dia em que vamos encontrar o nosso Senhor Jesus e vê-lo face a face. Ó Senhor Deus, prepara-nos para esse encontro maravilhoso.
até o fim de nossa vida aqui na terra, Senhor. Preserva nossa vida, preserva nossos pés, nosso coração, nossos olhos, para não pecarmos e blasfemarmos o Teu nome. Guarda-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, de todo o mal e de todas as artimanhas de Satanás. Nós te pedimos, Senhor, confiados e certos de que o Senhor fará. Em nome de Jesus Cristo. Amém.